Olá, hoje eu vou apresentar para vocês alguns princípios que melhoraram muito minha vida. Eu acredito que vocês também sejam assim. Eu me cobrava muito em ser um padrão de perfeição como mãe, como esposa, e não é assim que funciona, né, gente? A gente tem que se dar o benefício de ser imperfeitas, que nós somos, todos nós somos imperfeitos aqui nessa mortalidade, nesse mundo. Então a gente tem que se dar essa aceitação própria e também, ao mesmo tempo, não nos permitir acomodar, porque o comodismo, a gente não melhorar, só traz problemas. Se fosse algo confortável, algo que eu falasse para você, não, pode ficar do jeito que você está, que provavelmente vai dar tudo certo. E não é assim que funciona. A gente percebe que ou a gente paga o preço do crescimento, do sacrifício, de se disciplinar, de falar não para algumas coisas, ou a gente paga o preço da consequência, e esse preço geralmente costuma ser muito mais caro. Então, para isso que eu tô aqui, para poder compartilhar com vocês, e também espero receber de vocês conhecimento, porque todos nós temos algo de bom para agregar para o outro. Eu espero aprender com vocês também princípios que vão ajudar a gente nessa jornada da maternidade. O primeiro princípio seria o princípio de Pareto. É um italiano que descobriu uma métrica em tudo na natureza, na vida. Ele percebeu, por exemplo, que 80% da produção de ervilhas vinha apenas de 20% das favas de ervilha. No mundo, por exemplo, 80% da riqueza está distribuída, claro que em números próximos, a gente não são exatamente 80 para 20, mas 80% da riqueza está em média na mão de 20% da população. Então, esse padrão se segue em muitas coisas. E também, na nossa vida, normalmente 20% das coisas que nós fazemos geram 80% dos nossos resultados. Então, olha que fantástico isso que eu aprendi. Fica comigo até o final, porque tem um monte de dicas muito legais para nós aqui. Então, primeiro passo, coloca as suas áreas da vida. Vamos lá, vamos pôr esposa, mãe, profissional, estudante, todos os relacionamentos, por exemplo, com seus pais, seus irmãos, e coloca em todas as áreas. Depois você vai pensar em cada área de 4 a 5 atividades que fazem com que esses relacionamentos e essas áreas andem melhor. Normalmente, de 4 a 5 tarefas, não está mais do que isso, ok? Normalmente essas coisas que são feitas são as que geram um resultado melhor. Então vamos supor aí, no caso do casamento, por exemplo, quais são as coisas que você precisa fazer semanalmente ou diariamente que vai manter o seu casamento fluindo? Por exemplo, sair toda sexta-feira, né, meu marido e eu, a gente tem, né, essa meta de sempre ter um tempo na sexta-feira só nós dois, sem as crianças. E a gente também tem essa meta anualmente de fazer algo só nós dois, quando as crianças estiverem maiores. E diariamente também, por exemplo, o que você pode fazer para tentar mostrar ao seu marido, à sua esposa, que você o ama, para que esse relacionamento fique cada vez melhor? Por exemplo, também na maternidade. Eu descobri que para manter as minhas filhas com saúde emocional e física, bastam 5 S's por dia. Suor, salada, sorriso, sono. Sol, suor, salada, sorriso, sono. Já falei os 5, tudo bem. Gente, vou continuar por aqui, tá? O solzinho tá batendo aqui, começou a atrapalhar o vídeo. Eu gosto muito de acordar cedo. Pra mim, acordar com o sol é algo que me energiza muito. Então, não sei se você também é uma pessoa matinal. Comenta pra mim aí se você for uma pessoa matinal como eu. Adoro acordar cedo. Eu sinto que parece que tem uma bênção quando a gente acorda de manhã, que só recebe quem acorda cedo junto com o sol. Experimenta e me fala aí, tá? Mas é importante também tentar dormir mais cedo no dia anterior para não ficar muito cansado, certo? Então, gente, o próximo princípio também que eu queria falar é da importância da gente simplificar as coisas na nossa vida. Vocês já devem ter percebido, quando os esportistas dão um salto, normalmente para pegar propulsão, força, eles se abaixam para depois se expandirem.
na nossa vida também. Quando a gente simplifica, a gente abaixa as expectativas talvez um pouco e foca naquilo que vai dar resultado, a gente expande o nosso resultado. E muitas vezes a gente se vê trabalhando freneticamente, indo para a direção errada. Não adianta isso, a gente precisa às vezes parar, organizar e a gente ganha muito mais resultado do que trabalhando freneticamente, indo talvez na direção errada. Então fica a dica aí, simplifica, minha filha. Simplificar é tudo, é muito importante. Da Vinci dizia, né, que a mais alta sofisticação é a simplicidade e não a complicação. A gente também vai falar aqui dos 3 M's, que é algo que a galera tem gostado muito, que eu tenho falado nas lives e em outros momentos. Os 3 M's são maratona, moleza e manutenção. A maratona significa você dar um salto, um impulso maior em uma área da sua vida. Eu gosto sempre, né, de dizer que você comece pela área que está pior. Vamos dizer que a sua casa está normalmente muito bagunçada, não tem lugar certo para as coisas, então está aí uma ótima maratona para ser feita, especialmente agora que a gente está mais quieto em casa, né, por causa da quarentena. Então é algo bem interessante da gente pensar em fazer maratonas. Maratona de um casamento, por exemplo, o casamento está precisando dar uma melhorada, marca uma pequena viagem, ou se você tem filhos pequenos como eu, não tem como, né, deixá-los, né, para fazer esse tipo de coisa, vocês podem fazer algo em casa mesmo, um jantar romântico, tirar um tempo para vocês e depois fazer uma manutenção disso, que é, por exemplo, o que eu já falei para vocês, né, um almoço durante a semana, um filme, algo que vai fazer a manutenção desse relacionamento e não deixar ele se esfriar a ponto de chegar a ser uma crise, uma urgência para ser resolvida, ok? Então, por exemplo, o que seria a manutenção? Manutenção, como eu já disse aqui, é você fazer atividades cotidianas na sua rotina tradicional que vão manter aquela área funcionando bem. E a moleza é o dia que você tira de descanso dessa área. E é um dia interessante para você fazer uma maratona de outra coisa. Vai ter momentos, por exemplo, que você vai ter que sair a trabalho, viajar por 3 dias, por exemplo. Isso é uma maratona de trabalho. Você está elevando o seu trabalho para um outro patamar. Você está, às vezes, já deixando coisas adiantadas para que você consiga fazer outras maratonas ou uma melhor manutenção em outras partes da sua vida. Então, é importante a gente sempre ter esse movimento e a vida fica mais gostosa, a vida flui melhor quando a gente tem essa clareza, a gente raciocina, a gente tem consciência de como estamos gastando o nosso tempo. Outra coisa sobre os 3 M's, não tenta... nem vou falar para não tentar, não pegue 2 maratonas para fazer junto. Uma maratona só de cada vez, por favor. Não seja como eu costumava ser, estou orando e vigiando para mudar, que é pegar um monte de coisa, tentar dar conta de tudo e muitas vezes ficar frustrada, ficar chateada de não conseguir. Então é importante a gente ter essa clareza. A gente, se você for, né, como eu, que gosta de pegar um monte de coisa para fazer e tal, dá uma subestimada na sua capacidade que você vai se sentir muito melhor de realizar bem poucas coisas do que deixar um monte de coisas mal acabadas, ok? Então é importante a gente ter essa clareza e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Falando um pouquinho sobre a Tríade do Tempo, que é um livro do Christian Barbosa, ele também criou aplicativos, ele ajuda empresas a gerenciarem o tempo dessa maneira. Ele dividiu o tempo, ele percebeu que o tempo é dividido em 3 partes, em 3 áreas: o circunstancial, o urgente e o importante. Então, como seria o circunstancial? As redes sociais, é uma pessoa que te pede para fazer alguma coisa e você às vezes não sabe falar não. O Steve Jobs, que é o criador da Apple, ele dizia que foco é saber dizer não. Dizer não é muito importante para a gente conseguir progredir na vida. Se você é do tipo de pessoa que fala sim para todo mundo, para tudo que aparece, para toda nova ideia, o que acontece? Você perde o foco e depois se vê frustrado de não ter alcançado aquilo que você gostaria. Então, é importante a gente saber dizer não para aquilo que é circunstancial.
deixar o Netflix, deixar a rede social para depois que você tiver feito as suas atividades do seu Pareto, que são importantes. Porque aí se a gente vive no circunstancial, a gente acaba acumulando urgências, coisas urgentes, porque a gente não fez o que era importante. Ficou claro, gente? Comenta aí pra mim se tá ficando claro, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou amar responder, tá bom? Então, é importante a gente ter essa clareza daquilo que é urgente, importante, circunstancial. Eliminar o máximo circunstancial, ficar mais na urgência, ficar mais na importância e um pouquinho na urgência que sempre aparece no dia a dia, algo urgente pra gente resolver, né? Então, essa dica também que eu queria deixar, que tem me ajudado muito ver o tempo dessa forma. Agora falando um pouquinho de energia. A sua capacidade de realização durante o dia depende estritamente da energia, do seu nível de energia física, mental. Então, é importante que você esteja com o corpo e a mente bem nutridos. Porque se a sua mente também não está nutrida de propósito, de clareza, de ideias ou de princípios, como livros são ótimos nutrientes para a mente, documentários, coisas que realmente vão te agregar, te tornar um ser humano melhor. Isso é nutrir a sua mente, nutrir o espírito também. Quando a gente tem entusiasmo, que é Deus dentro de nós, a gente tem muito mais habilidade, muito mais alegria e mais inspirações durante o dia para trabalhar. A espiritualidade é uma excelente base para a vida e ela acaba superando muitas vezes coisas que são ensinadas pelos homens, né? Muitas vezes a inspiração que vem do Criador, não muitas vezes, todas as vezes, quando a gente busca a inspiração do Criador, a gente tem milagres na nossa vida, de fato. Muito mais do que quando a gente simplesmente segue dicas como as que eu estou dando. Se você conseguir ter uma conexão com o seu Criador, com o seu Pai Celestial, eu tenho certeza de que Ele vai te ensinar coisas muito maiores e de uma forma muito mais individual e efetiva do que qualquer outra pessoa no universo pode ensinar. Então, a primeira coisa é isso, para aumentar a sua energia, a espiritualidade tem que estar bem alinhada. Não importa a sua religião, não sei, né? Respeito a sua religião, as suas crenças, mas é importante isso, a gente tirar um tempo para conectar com o Criador. E em segundo lugar, a gente nutrir a nossa mente, como eu já falei, nutrir a mente com livros, com ideias, com pessoas, conversas interessantes que vão te agregar de verdade, e nutrir o corpo, a gente eliminar aquilo que rouba a nossa energia. Tem muitos alimentos como açúcar, por exemplo, que eles dão energia, mas eles também roubam nutrientes, roubam energia da gente, se você for olhar o balanço final. Então é importante a gente também fazer exercícios físicos. O movimento gera energia e é muito importante isso, a gente buscar essas fontes de energia para aumentar nossa capacidade de realização. Mas vamos supor, por exemplo, que você não queira se esforçar, Gabi, não quero estudar, não quero fazer exercício, não quero mudar minha alimentação, não quero melhorar minha espiritualidade, estou bem assim. Então, algo que meu marido sempre me fala, ou você diminui o sonho, ou você aumenta a capacidade. Então, se você quer coisas grandes na sua vida, grandes relacionamentos, grandes resultados em qualquer área, você tem que aumentar a sua capacidade. E ninguém pode te impedir de aprender. O Wendel Carvalho sempre diz isso, é uma frase que ficou para mim, que ninguém pode te impedir de aprender. Talvez hoje você não esteja onde você quer, mas se você continuar aprendendo, aplicando, com paciência e perseverança, você vai chegar onde você quer, tá bom? Uma dica, um método de organização de tempo que eu gostei demais é o Pomodoro. Ele foi criado na Itália, como o nome diz, a gente lembra de macarrão, né? Então, o método Pomodoro funciona de que maneira? Você pega as atividades que você tem para fazer e coloca 25 minutos para cada uma delas. Então, vamos supor que você tem um trabalho de faculdade para fazer, tá? Então, você vai colocar, não vai colocar o trabalho de faculdade em 25 minutos, é impossível, né? Então, você vai dividir esse projeto em períodos de 25 minutos. Então, vamos supor, pesquisar fontes, referências sobre a minha pesquisa. Então, você vai pôr 25 minutos para isso.
E depois desses 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Vamos supor na casa, por exemplo, você está com muita preguiça, ou pelo menos se pode me pedir para fazer tudo na casa, mas eu tenho uma preguiça enorme que eu estou vencendo de dobrar roupas. Olha que coisa boba, né? Então, eu vou pegar essa tarefa e estabelecer 25 minutos para fazer aquilo. Então, você vai pegar, por 25 minutos, eu vou dobrar as roupas, por exemplo, e 5 minutos depois eu vou descansar antes de uma nova tarefa. Quando você cumprir 4 ciclos desses de 25 minutos para 5 de descanso, você descansa por um tempo maior, de 30 minutos, por exemplo. É um ótimo jeito da gente dividir a tarefa de a organização da casa, a limpeza da casa. Você põe 25 minutos para cozinha, 25 minutos descanso, 25 minutos para varrer e passar um pano, descanso. E a gente diminui a procrastinação. Essas técnicazinhas deixam, não sei se para vocês sentem assim, comenta para mim, mas essas técnicas deixam a vida mais divertida, como um videogame. Você coloca ali metas, objetivos e vai cumprindo, e a sensação de realização, de dever cumprido é muito gostosa e vai te fazer querer fazer mais coisas e não procrastinar mais. Então fica a mesma dica dos 3M que eu dei. Sempre comece pelo mais chato, pelo mais difícil. Agora são 6 horas da manhã aqui, mais ou menos, e eu vou começar as minhas tarefas, adivinha fazendo o quê? Dobrando as roupas, que é o que eu acho mais chato, né? Que eu tenho tido mais dificuldade de fazer. Oi, amor, você acordou? Vem cá. As meninas já estão acordando também. Eu tenho uma madruguinha que acorda com a mamãe de manhãzinha cedo, né, filha? E como nem tudo na vida são flores, é importante a gente ter um protocolo de emergência. Um momento que você tá ali estressado, ansioso, as coisas não deram certo como você queria, não conseguiu cumprir sua agenda, o que eu geralmente faço? Respiração, pode usar os óleos essenciais, toma um copo de água, se você estiver precisando, come alguma coisa que seja saudável, nutritiva, e põe no papel as coisas que estão pendentes. Só isso já vai te ajudar a sair da ansiedade, do estresse, te pôr no nível mais tranquilo. Sobre a respiração, ela vai oxigenar o seu cérebro, ela gera uma sensação de bem-estar, ela traz você para o presente, não fica no que passou e nem na ansiedade do que vai ser no futuro, você vem para o presente e se acalma. Pode utilizar os óleos essenciais, se você quiser energização, peppermint, alecrim. Se você quiser se acalmar, estiver muito nervoso, pode usar aí lavanda, bergamota e outros óleos, camomila, ylang-ylang, um monte de olhinhos que são relaxantes, calmantes. Gosto muito do olíbano também, ele é maravilhoso para a gente ficar com uma tranquilidade maior. Sobre a água também, algo bem legal. Muitas vezes a criança tá pirraçando, você talvez está cansada também, está irritada. Às vezes é uma desidratação, mesmo que seja leve. A desidratação pode causar irritabilidade. Eu lembro quando eu amamentava minhas gêmeas, eu às vezes sentia um nervoso, um mal-estar que eu não sabia direito o que era, e eu descobri depois que era muito provavelmente eu não estava tomando a quantidade de água necessária para abastecer 2 bebês, né? Então eu estava ficando irritada e desidratada. Então essa dica da água também ajuda muito. Não é água com açúcar, gente, só água pura, ok? Então respiração, água, que é a base aí de tudo. E crianças também, se a sua criança estiver irritada, fazendo pirraça, oferece água. As minhas filhas sempre falam isso: mamãe, eu quero água. Quando elas estão chorando, quando elas estão chateadas com alguma coisa, elas pedem água para acalmar. Isso já virou um hábito para elas. Então, até para minhas filhas eu aplico esse método, respiração e tomar água. E depois a gente vai construindo por cima dessa base. O pessoal tem falado muito de simplificar. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, talvez pareça que eu tô complicando, né? Que eu tô fazendo algo difícil. Mas, de fato, a gente parar para pôr ordem, padrões, isso simplifica muito a nossa vida. Numa empresa, por exemplo, se ela não tem padrões, parâmetros, regras, ela tende a entrar em colapso e quebrar. E talvez se isso não aconteça, ela não consegue se expandir. Da mesma forma,
eu criei aqui um manual da casa, um manual em que eu coloco algumas rotinas e quando que eu vou fazer certas coisas, desde organizar os computadores até fazer a revisão do carro. Então isso me dá um padrão. Isso deu um pouco de trabalho para fazer? Deu, mas é uma pequena maratona que simplifica e organiza a vida de maneira que eu consigo expandir em outras áreas também e perder aquela ansiedade de diversas tarefas soltas dentro da minha cabeça. Então aqui, ó, é o manual da minha casa, que é um projeto Casa de Ordem que eu fiz. A meta era estar com tudo pronto até dezembro, ainda tem coisas pendentes, mas não vamos desistir. Tem as regras da família que eu coloquei, de relacionamento, alguns horários de dormir, de acordar, benefícios do projeto. Quando a gente tem claro os benefícios de fazer algum projeto, às vezes que é um pouco difícil para nós, a gente tem mais alegria em fazer, né? Eu coloquei aqui que o lar vai ser um lugar de refúgio, de paz, de proteção, a família vai crescer num padrão mais elevado, o caráter das meninas vai ser mais desenvolvido, elas vão ter um ponto de partida melhor de algumas disciplinas, coisas que para mim foram difíceis, hábitos difíceis de adquirir para elas, para as crianças, quando elas já são criadas dentro de alguns parâmetros, aquilo já é um hábito para ela. Beber água, fazer exercício, comer saudável, isso ajuda muito ela na vida. Ela pode alcançar outros objetivos na vida dela, porque ela tem uma base sólida para isso. Então, vale a pena a gente melhorar nossos hábitos para os nossos filhos também terem uma oportunidade de ter um ponto de partida melhor, mais excelente. Claro que vai ser uma escolha deles, e se a gente apresentar esses padrões com amor, a gente otimiza também a chance deles quererem continuar nisso. Tem até o em Provérbios diz, né, que cria a criança no caminho onde deve andar e até quando ela crescer, estiver grande, ela não se desviará dele. Então, a minha maior motivação de adquirir novos hábitos, de organizar, que é uma coisa que ainda é difícil para mim, que eu tenho que gastar uma energia com isso, não é algo inato meu. Eu vejo que a minha maior motivação é que elas também, minhas filhas também, já tenham isso de uma forma mais natural. Quando a gente também organiza, divide a nossa vida, a nossa casa em áreas e coloca hora para tudo, dia para tudo, por exemplo, na limpeza aqui, eu coloquei o que é para fazer diariamente, o que é para fazer semanalmente, mensalmente, trimestral, semestral, anual, de maneira que eu consigo me planejar. Por exemplo, a limpeza do sofá. Eu não fico pensando, quando que eu vou fazer uma limpeza profunda nesse sofá? Eu consigo programar essa limpeza para um mês, por exemplo, de novembro, que tem Black Friday, que o pessoal faz um desconto melhor. Então eu consigo, organizando, tendo uma data para programar aquela limpeza do sofá, eu consigo um desconto, eu já organizo minhas finanças para isso e eu não gasto de emergência. E também não deixo de fazer, porque tem uma data pré-estabelecida. É algo que ajuda muito a gente a perder a ansiedade, ajuda a simplificar. Organizar é simplificar. Dá trabalho, no início sim, mas depois todo o tempo que você gasta para organizar, esse tempo se expande, se multiplica em tempo livre, em liberdade que a gente tem depois. Então, vale a pena investir na organização com certeza. A gente tem os dias de organizar computador, as fotos da família, as roupas, o conserto das roupas, tem rotina da manhã, rotina da tarde, da noite, que são adaptadas de acordo com a necessidade das crianças, que vão crescendo e mudando as necessidades. Até o carro também, quando a gente faz a revisão, quando faz uma limpeza geral. A gente consegue seguir 100% ainda? Não, mas temos um parâmetro, temos um padrão que nós vamos conseguindo ganhar disciplina dentro dele e tendo uma vida que flui, que não fica cheia de urgências, de emergências, como a gente já falou da tríade do tempo. Porque tudo que é importante já está alocado, já está definido quando vai ser feito. E é importante a gente sempre acompanhar para que isso aconteça. Se a gente só planeja, mas não acompanha, é mais difícil de dar certo, acaba caindo no esquecimento. Então eu fiz a pastinha que eu deixo em um lugar visível sempre para eu acompanhar como está o nosso progresso dentro desse projeto aqui. Então é uma dica também que eu dou para vocês. Se alguém quiser um modelo, mais ou menos, me pede que eu posso enviar para vocês
um esboçozinho para vocês preencherem de acordo com as necessidades de vocês. E agora eu queria falar também de uma coisa bem importante. Eu gostaria muito de poder chegar para você que está me ouvindo e falar assim, olha, só continua que vai dar tudo certo. E não é bem assim, é um discurso mais impopular o que eu vou dizer, mas é a verdade. Se a gente não se aprimora, se a gente não cresce, não se disciplina, a gente acaba sendo sempre vítimas dos mesmos problemas, dos mesmos conflitos, e não adianta só falar que vai dar tudo certo. Então, é importante a gente não se acomodar a ponto de não crescer e de continuar sempre refém das mesmas circunstâncias, mas também é importante para você que se cobra demais já, você não se cobrar num ponto que você se paralisa, que você se deprime ou desanima de tentar. Então a gente tem que sempre buscar estar entre esse meio, de não se acomodar, mas também de não ficar tão ansioso, tão estressado, se sentindo tão incapaz que você também se paralisa. Então fazer um crescimento gradual e aprendendo e se desenvolvendo. Se você estiver nesse caminho, aí vai dar tudo certo sim. Mas infelizmente eu não posso dizer que se a gente fica do mesmo estado, do mesmo jeito, as coisas milagrosamente vão mudar. Então é importante sim a gente buscar aprimoramento, a gente também saber pedir ajuda. Existe uma grande diferença entre autossuficiência e arrogância. É uma linha tênue que existe ali. A gente ser autossuficiente quer dizer você estar apto, na medida do possível, a atender suas próprias necessidades físicas, espirituais, materiais, enfim, diversas. Você não ser um fardo para outras pessoas, que aí já entra a dependência, você ser dependente de todos fazerem tudo para você. A gente também não quer isso. Mas a arrogância é a gente se colocar de maneira a não aceitar ajuda de fora. A gente, às vezes, não quer incomodar, eu entendo, mas às vezes alguém precisa, para se sentir até melhor com ele mesmo, de ajudar alguém, de servir alguém. Então, quando a gente equilibra esse movimento de dar e receber, a vida se torna mais feliz. A gente fica com aquele fardo a menos de achar que a gente dá conta de tudo sozinha. Isso, várias vezes eu me vi refém disso e consegui, aos poucos, ir me abrindo a ajuda, a saber pedir ajuda no momento certo, na hora certa, sem ficar me sentindo mal por isso. A gente não é mãe sozinha. Eu tive várias mães que foram mães junto comigo, mesmo que não eram mães, eram senhoras idosas ou mocinhas mais novas que me ajudaram, que me ampararam em momentos de dificuldade, que eu já tive muitos, né? Eu sou muito, muito grata mesmo por ter tido pessoas com quem eu pudesse contar. Eu sempre precisei e preciso muito de ajuda para dar conta de 4 crianças, morando longe dos meus pais e familiares próximos. Eu sou muito, muito grata mesmo a todas as pessoas que sempre me ajudaram, que mostram carinho e cooperação, porque para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira, não basta só uma pessoa para dar conta de tudo. E eu sou muito, muito feliz por ter pessoas ao meu redor tão maravilhosas. Então não deixem de contar, de pedir ajuda, de pedir apoio. Se você está passando por alguma crise pessoal, precisando de um tempo para organizar, para respirar, a gente está aqui para isso, para se ajudar e se apoiar em momentos de dificuldade. Eu espero que vocês tenham tirado muito proveito de tudo que eu compartilhei aqui. Não se esqueçam de compartilhar. O bebê tá rasgando as coisas aqui. Não se esqueçam de compartilhar com alguém que você saiba que precisa desse conteúdo, de curtir, de seguir a página, para ajudar com que mais pessoas recebam esse conteúdo e fiquem sabendo dessas dicas para melhorarem as suas vidas, porque esse é o propósito. Vamos simplificar, organizar para expandir, porque isso acontece. Vocês vão ver que à medida que vocês forem ganhando habilidade, rodando um pratinho, depois põe outro pratinho para rodar cada área da vida, com maratonas, manutenções e momentos de descanso, a sua capacidade de realização vai aumentar, a sua satisfação pessoal, e quando os pratos desequilibrarem, caírem, você tem para onde voltar, porque você tem protocolos, tem parâmetros que vão te ajudar a se manter calma e acreditar que vai dar tudo certo no final, porque vai dar.
foi feito para dar tudo certo, né? E se a gente se esforça, se a gente se empenha em aprender, desenvolver, as coisas começam a melhorar na nossa vida, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.